Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui, no canal do professor Tarcísio Teixeira. Lembrando, o nosso enfoque aqui é o agronegócio, o direito do agronegócio, também o direito ambiental. E nós estamos produzindo uma playlist sobre uma disciplina que eu ministro na graduação, que se chama Fundamentos do Agronegócio. O roteiro básico dessa playlist, dos conteúdos dessa playlist, é de um pequeno livro muito útil aí nas graduações e também nas pós-graduações, do Macilon Araújo, que ele trata justamente sobre isso, sobre os componentes do agronegócio. E o que nós vamos falar hoje? Sobre o treinamento da mão de obra. Só que a gente já precisa mudar muito essa questão desse enfoque do que vem a ser esse treinamento de mão de obra. Por quê? Na mente de alguns ainda pode estar aquela ideia de treinamento, de uma pessoa que vai pegar uma atividade assim bem operacional, pegar uma máquina, pegar uma rotina de um trabalho lá na indústria, ou mesmo a rotina de um atendimento num setor comercial, ainda continua precisando desse treinamento? Continua. Só que hoje, no agronegócio, no nível que o agronegócio chegou, nós estamos falando muito mais de treinamento. Nós estamos falando de formação das pessoas. As pessoas precisam ser formadas para poder exercer essas atividades dentro do agronegócio. Para vocês entenderem isso, por que hoje a gente vai muito além de um simples treinamento operacional e começamos a falar de formação das pessoas? Primeiro nós vamos revisar o conceito de uma forma muito básica do que seja agronegócio. O agronegócio é quando a gente estuda todo esse sistema produtivo de uma forma holística, ou seja, com aquela visão integral. Quando você tem uma visão sistêmica, de todos os componentes que estão interrelacionados. Desses componentes, nós fazemos aquela grande divisão. Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E, aliás, nós estamos aqui terminando, praticamente os componentes desses elementos que entram antes da porteira. Depois nós vamos começar os estudos dentro da porteira. Muito bem. Pensado nisso agora, que nós temos esses componentes e que o agronegócio ele tem que ser entendido como um todo, porque entre esses componentes, obrigatoriamente, há dependência. Deixa eu dar um exemplo. Se você pegar lá na ponta, o consumidor, por exemplo, nós podemos fazer uma campanha para estimular o consumo de suco de laranja. Já tem isso, projetos inclusive feitos por um professor brasileiro, o Neves, que foi desenvolvido para a Europa, para aumentar o consumo de suco de laranja na Europa. Como também teve projeto aí, do aumento do consumo de algodão. Então nós estamos aqui na pontinha, trabalhando lá com o consumidor, estimulando esse consumidor, mas isso vai refletir em toda a cadeia. E nós vamos chegar lá naquele produtor de insumos. Por exemplo, alguém que produz um fertilizante, uma colhedeira específica de algodão, os inseticidas, os fungicidas, específicos para aquela cultura. Então, todos estão interrelacionados. Visto esta definição, que nós temos todos esses elementos interligados, divididos nesses três grandes elos, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, eu vou pegar um ou dois exemplos de cada um desses elos e vou mostrar para vocês por que hoje não basta um mero treinamento. A gente precisa, sim, de formação, de educação. Por quê? Como um todo, o agronegócio ele se desenvolveu demais, ele é muito tecnológico. Então, ele é uma atividade complexa. Então, vamos olhar, por exemplo, antes da porteira. Sistema financeiro. Ora, hoje,
Banco do Brasil, Sicredi, Sicobi. Você vai ter ali um profissional altamente especializado, né? Naquelas modalidades de financiamento para o agronegócio, para os seguros. Aliás, já faz pensar num segundo aqui, né? Exemplo, as próprias seguradoras. Então você imagina toda a tecnologia de informação, o volume de dados, né, que tem que ser computado dentro de algoritmos complexos para calcular, né, como que seria o preço para fazer esse seguro. O risco que a seguradora corre, né? O risco que as culturas correm lá, né, biologicamente falando, de pragas, doenças e riscos climáticos. Então você perceba, isso não é uma atividade que se prepara com mero treinamento. Nós estamos falando de formação acadêmica. E muitas vezes não é nem formação acadêmica de graduação. Nós estamos falando de formação acadêmica de altíssimo nível. Mestrado, de doutorado, né, de pessoas que se especializam muito nesse segmento. Um outro aspecto, tá, que ele acaba, lógico, refletindo por todos os segmentos, né, tanto antes como dentro como depois, mas é importante, que é o que eu mais trabalho, né, que é a questão jurídica, a questão legal dentro do agronegócio. Então, tudo aí passa por contratos. Esses contratos precisam ser muito bem elaborados, né, porque tem que ter esse pensamento sistêmico. Nós temos toda uma questão tributária, aí entram, né, advogados especialistas em tributação do agronegócio, das atividades. Então, percebam como nós não estamos falando de um mero treinamento. Vamos olhar dentro da porteira? Começa com as máquinas. As máquinas hoje são máquinas muito complexas, com alta tecnologia, né? Para se utilizar de toda essa tecnologia, você precisa ali de dois tipos de profissional, né? O próprio operador, que tem que ter uma qualificação muito especial para operar essas máquinas, mas você pode estar falando de alguém que tenha uma formação técnica, operacional, mas já bem mais complexa. Mas você vai precisar daquele profissional de alto nível, tá, para desenvolver todos esses acessórios, né, esses complementos tecnológicos que potencializam o uso dos tratores, das colhedeiras, dos pulverizadores, né? Então, todo aquele controle, né, aquela regulagem eletrônica e por satélite que se faz para fazer o plantio, número de sementes, pulverização de inseticidas, pulverização de herbicidas. Então, tudo isso aí precisa de uma mão de obra, né, altamente qualificada. Vamos para depois da porteira. Isso aqui é um outro segmento que eu vou exemplificar, que ocorre também antes da porteira. Logística. Então, a logística ela é muito complexa. Então, calcular, por exemplo, todo o consumo que vai se fazer, o custo de um transporte para sair de uma região do centro-oeste e entregar uma commodity lá no porto. Quanto custa isso? E não dá para começar um processo como esse e vamos ver no que dá. Porque nós estamos falando de centenas de produtores, de milhões e milhões e milhões de toneladas, de muitos e muitos e muitos veículos, né, pesados transportando isso. E de contratos internacionais que você vai fazer de exportação. Então, não é uma pessoa com conhecimento básico que consegue analisar e fazer esse planejamento, esses estudos de viabilidade. Tá? Nós temos também essa questão da transformação. Né? A transformação hoje, que ocorre em indústrias, também altamente tecnificadas, tanto quanto ou mais que as de insumos, né? Que precisa, inclusive, apresentar isso para o consumidor, né, de uma forma que seja saudável, segura, com todos aqueles controles sanitários, atendendo o gosto desse consumidor. Nós temos a questão das exportações, que também é algo hoje muito complexo, com muita regulamentação, né, que entra ali, inclusive, as relações,
não com uma empresa, mas com o próprio Estado, né, com os próprios países que são os países importadores, e lá dentro sim aí vai, né, para o setor privado que está comprando esse produto. Então percebam que hoje, quando a gente fala de treinamento, né, dentro do agronegócio, não é um treinamento operacional, nós vamos muito além disso. Nós estamos falando de formação de graduação, né, de pós-graduação, inclusive envolvendo mestrado, doutorado, e que isso, inclusive, abre mais um grande segmento dentro do agronegócio, que é o segmento educacional, né? Muito importante, que é o que eu busco fazer com o meu canal, contribuir com essa formação, que pessoas no Brasil como um todo possam alcançar, né, esses conhecimentos básicos, e depois nós vamos continuar produzindo materiais mais específicos e mais profundos, né, como por exemplo economia aplicada ao agronegócio, nós vamos estudar aqui, direito aplicado ao agronegócio, eu já tenho produzido algumas coisas aqui também, e a gente quer contribuir com isso, né, porque nós precisamos de um agronegócio mais bem preparado, mais produtivo, mais inovador, conquistando mais mercados aí, inclusive contribuindo com a entrada de dinheiro aqui, que gera emprego, gera renda e deixa a qualidade de vida do brasileiro muito melhor. Para isso, eu quero lembrar o que eu sempre falo. Nós temos aí diversos canais de esporte, de entretenimento, de religião, né? E que são muito populares, muito mais populares que o meu. Mas a gente precisa também desses canais de conhecimento técnico-científico. Então eu conto com a sua ajuda, né, tanto para se inscrever, como para ajudar, colaborar com o agronegócio, divulgando o conteúdo desse canal. Muito obrigado.